O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. A Rádio Nordeste Evangélica apresenta programa Boas Novas. Ouve e a vossa alma viverá. Na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, saúda você, querido ouvinte do programa Boas Novas, programa do setor 36. Deseja você um feliz tarde de domingo, portanto, permaneça na sintonia deste programa, aumente o volume do seu áudio aí, pois preparamos uma excelente programação para você nesta tarde de domingo. Sou o pastor Moisés Câmara, coordenador do setor 36, e que aqui, neste mesmo horário, sempre aos domingos, tenho essa honra de servir a você, trazendo uma programação que contribui para aumentar sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos perdoou e nos restaurou a comunhão com Deus. Veja então que preparamos exclusivamente para você. Temos hoje mais duas reflexões, isto mesmo, temos hoje mais duas reflexões. Uma falará sobre maná e a outra sobre perdão. E também preparamos para você, claro, duas lindas canções. Olha, essas canções belíssimas que realmente, se eu fosse você, eu gravaria estas canções. E claro, conforme anunciamos, hoje nós vamos narrar mais uma história em versos, ressaltando o poder de Jesus Cristo. Portanto, amigo, hoje narrarei a ressurreição de Lázaro em versos, né? Vai ser uma bênção. Prepare aí o seu áudio, escute bem, olha, não deixe nada aí roubar seu tempo, porque certamente Deus tem uma palavra, mesmo sendo narrado em versos, este assunto, essa história belíssima, né, que está na Bíblia, você vai se edificar. Eu tenho uma garantia absoluta que você será edificado. Muito bem, e aproveitando que falaremos sobre o tema ressurreição, sabia que há 8 casos de ressurreição na Bíblia? Você sabia disso? Pois é, pastor, há 8 casos de ressurreição na Bíblia. Só para fazer com que você lembre-se que há 8 casos de ressurreição. O primeiro foi do filho da viúva de Sarepta, está lembrado ali? Filho da viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17, né? Você pode ler ali. Também temos a ressurreição do filho da Sunamita, do homem que foi lançado no sepulcro do profeta Eliseu, que às vezes as pessoas esquecem de narrar esse fato, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim e a de Lázaro, claro. Agora, só Lázaro, pastor, tem mais? Tem. A ressurreição de Tabita, né? Lá em Atos 9, 36 a 42. E finalmente, a daquele jovem Eutico, né? Que estava ali, pegou no sono no culto, mas graças a Deus que o Senhor usou Paulo e aquele jovem foi ressuscitado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não se esqueça, tá bem, que nosso encontro aqui é sempre aos domingos, neste mesmo horário. Bom, Ricardo, vamos já à nossa primeira reflexão, né? Falaremos sobre maná, isto mesmo, falaremos sobre maná. Bem, Mateus capítulo 6, querido rádio ouvinte, versículo 11, tem uma expressão que naquela oração do Senhor Jesus Cristo, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, ele disse: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O teólogo alemão Joachim Jeremias foi um dos mais extraordinários estudiosos da cultura semita, dos evangelhos e da Bíblia. Ele defende que a oração do Pai Nosso foi feita originalmente em aramaico, com algumas palavras hebraicas. Nesse trecho, por exemplo, ele acredita que o pão de cada dia é uma referência explícita ao maná, o alimento que caía dos céus durante a peregrinação do povo hebreu ao longo dos 40 anos no deserto após o êxodo do Egito. Diz a Bíblia Sagrada que na sexta-feira caía do céu uma porção dobrada de alimento, suficiente para alimentar o povo também no sábado. Fazendo esse paralelo, Joachim Jeremias defende que a melhor tradução para o pão de cada dia é o pão de manhã, isto é, o pão do sábado recebido na sexta. Em resumo, Jesus estaria nos ensinando a pedir a Deus o pão do sabá. O sabá é o símbolo do céu, das coisas imateriais, da plenitude de Deus. Jesus está nos ensinando a pedir além do pão de trigo que alimenta o corpo.
Pois o que de fato nos sacia no reino de Deus não é o pão para a nossa carne, mas o pão para a alma. Jesus criticou as pessoas de seu tempo que o seguiam interessadas apenas no pão de trigo. Seus antepassados correram atrás do maná e mesmo assim, fartos do maná, morreram, ele disse. Vocês devem buscar o pão que vem dos céus, para que, comendo dele, nunca mais tenham fome. Sem dúvida, Jesus faz referência ao fato de que ele mesmo é o pão dos céus, o pão da vida. Embora o alimento para o corpo esteja incluído na oração, pois também somos corpo, Jesus está se referindo a algo muito maior do que a satisfação de nossas necessidades físicas e biológicas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, ouça agora, querido rádio ouvinte, ouça a canção Se Alimenta do Maná, canta Rosiane Ribeiro, que trazemos especialmente para você, fiel ouvinte do nosso programa. Eu vejo o céu aberto, o Espírito descendo aqui neste lugar. Em outras línguas você vai falar. O tempo não comporta, começa a transbordar. No céu um movimento, os anjos andam pra lá e pra cá. Do trono está bradando a voz de Jeová, que chegou a hora da festa começar. Preparado está o banquete, anjos já desceram para nos servir o maná que Deus preparou. Se alimente, tem maná pra ti, alimentado e fortalecido daqui, você vai sair. Glória, se alimente do maná de Deus agora, se fortaleça com o alimento lá da glória. Não se reserve dessa bênção, o banquete está servindo, se encha de unção. Desce, está descendo hoje lá da glória. O maná que desce é recheado de vitória. Está passando agora perto de você. Você vai receber o poder de Deus. Quem entrou gelado vai sair fervendo, pois o fogo santo está recebendo. Quem entrou doente vai sair curado, pois o maná foi feito com o óleo da unção. Quem entrou vazio vai sair abastecido e alimentado pelo próprio Espírito. E quem entrou fraco vai sair fortalecido, pois o alimento fortalece o coração. Quem entrou chorando vai sair sorrindo, e se chorar vai ser de alegria do Espírito. Creio que Deus te trouxe aqui pra mudar a tua história e cumprir suas promessas, pois chegou a hora de você cantar o hino da vitória. O relógio de Deus já cruzou os ponteiros, as portas se abriram, você é o primeiro para receber. Glória, se alimente do maná de Deus agora, se fortaleça com o alimento lá da glória. Não se reserve
Rádio Nordeste Evangélica, levando a palavra de Deus para todo o Rio Grande do Norte. Muito bem, que bênção estar aqui de volta. São 13 horas e 3 minutos aqui na capital Potiguar, a capital de todos os potiguares. Que bênção estar aqui contando com a sua audiência. Muito bem, nós falamos que nós iríamos aqui trazer duas reflexões. Já falamos a primeira sobre maná e agora vamos falar sobre perdão. Essa palavra tão pequena, mas tão significante. E para isso eu gostaria de ler um texto aqui, um rápido texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6 e 12, que diz assim, continuando ainda a respeito daquela oração do Senhor Jesus. Ele disse assim, Jesus falou, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. A culpa é uma das forças mais destrutivas que habitam o coração humano. Não somente a culpa, mas também seu sentimento reverso, a imputação de culpa a outro, com a noção de que temos algum crédito a receber. As duas coisas se equivalem em força destrutiva. A profunda consciência de que temos uma dívida que jamais conseguiremos pagar e a profunda consciência de que temos um crédito que jamais é depositado em nossa conta. Jesus nos recorda o fato de que somos capazes de contrair dívidas impagáveis, não apenas com Deus, mas uns para com os outros. A solução que Deus oferece, tanto para aqueles que são devedores quanto para os que sofreram danos irreparáveis, é o perdão. No caso de dívidas impagáveis, apenas uma de duas soluções é possível. Ou o relacionamento entre as partes acaba, isto é, se dissolve tragado pela mágoa, ódio, cinismo, indiferença, ou desejo de vingança, ou então acontece a experiência do perdão. O perdão é algo que Deus inventou para possibilitar a continuidade do relacionamento entre pessoas que contraíram dívidas impagáveis umas para com as outras. Deus escolheu nos tratar oferecendo seu perdão, dizendo, eu sei que sua dívida comigo é impagável, mas eu prefiro sofrer esse dano a perder você. A experiência do perdão é esta. Nós acolhemos o prejuízo porque não queremos perder as pessoas. Peça a Deus a capacidade de perdoar. Peça a Deus a experiência do perdão. Jogue fora as suas culpas. E jogue fora também as notas de crédito que você ainda espera que sejam ressarcidas por aqueles que lhe causaram mal. Dívidas impagáveis se resolvem apenas com perdão. Muito bem? Ouça mais uma linda canção dedicada a você, fiel ouvinte do programa Boas Novas, a canção O Perdão, música e letra de Ludmila Ferber. Naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar. Perdão para ter as feridas curadas. Perdão liberado sem mágoas me faz livre pra adorar. Vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim
assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração, porque assim se faz mais forte o coração, porque assim se faz mais forte o coração. Muito bem, que bênção, estamos aqui de volta e continuando aqui, querido Rádio Ouvinte, apresentar este programa Boas Novas, programa do setor 36, são 13 horas e 19 minutos. Muito bem, aproveita aqui, quero aproveitar o ensejo para pedir para você, né, solicitar que você inscreva-se em meu canal no YouTube, é muito fácil. Pastor, como eu faço? É muito fácil, você digita ali Moisés Câmara, não se importe se é com acento, sem acento. Isso não é tão relevante. Importante é que você digite Moisés Câmara lá no seu celular. Vai lá no seu... Liga seu celular, entra lá na abazinha lá, né, no linkzinho ali do YouTube. Então é muito fácil. Ali você vai encontrar, irmãos, ali nós temos um curso bíblico, Seja um Obreiro Aprovado. Muitas vezes nós sabemos que nós temos aqui, graças a Deus, uma escola teológica, uma boa escola, a STADEB. Mas às vezes a pessoa não tem tempo, né? Não tem tempo. Às vezes tem tempo, mas não tem o recurso. Tem que pagar a mensalidade. Outros têm recurso, mas não tem tempo. Mas se você é uma pessoa que tem pouco tempo, então fique à vontade, amado. Se você se inscrever em nosso canal, você terá, olha, toda a possibilidade de estudar a hora que você quer. Por quê? Porque as aulas estão lá. Basta você ir na playlist, escolhe lá curso bíblico, Seja um Obreiro Aprovado. Já temos ali... precisamente 19 lições já prontas, né? Essa semana, se Deus quiser, vamos preparar a 20ª lição. Está uma bênção, então basta você agora acompanhar. Agora, é claro que se você adquirir o livro, que não é da minha autoria, mas da Edições Vida Nova, você vai nas melhores livrarias do ramo, livraria evangélica, você compra o livro número 1 e vai fazendo os exercícios, é um livro didático. Você vai aprender, olha, tem uma técnica de memorização excelente, de forma que a retenção dos conteúdos, realmente você guarde todos eles. Então vale a pena. E também quero avisar os nossos irmãos, aqueles irmãos que gostam de estudar a palavra do Senhor, aluno, professor da escola dominical, pastores, obreiros, pessoas que se interessam pelo estudo das Sagradas Escrituras, temos ali a seu dispor, amados, a partir agora da terça-feira pela manhã, se Deus quiser, a aula do próximo domingo, a lição número 7, né? Vamos falar a respeito da necessidade do novo nascimento. Já estou quase preparado, essa aula já está quase pronta. Se Deus quiser, amanhã à noite nós estaremos já gravando este vídeo, essa videoaula. E na terça-feira pela manhã, pode ir lá no YouTube. Você tem toda a semana, terça-feira até o sábado, você revisar a matéria, estudar o assunto, se aprofundar, tá certo? Então divulgue na sua igreja. Olha, o pastor Moisés Câmara tem um canal ali à disposição dos irmãos para ministração da escola bíblica dominical, dos assuntos, né? Estamos falando sobre a razão da nossa fé. É isso, então não deixe de se inscrever, inscreva-se no nosso canal. Quando você se inscreve, ao lado da palavra inscreva-se, tem um sininho ali, uma espécie de campainha. Você clica lá, porque sempre que nós colocarmos a seu dispor uma nova videoaula, seja da escola dominical, seja curso de obreiro, apocalipse, enfim, o que tiver lá a seu dispor, amados, você é só ir assistindo as aulas e aprendendo. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor. Daqui a pouco, após os comerciais, estaremos aqui de volta novamente trazendo uma palavra aqui, ó. Fica aí, irmão, na expectativa, porque daqui a pouco estaremos narrando em verso a ressurreição de Lázaro. Você está participando do programa Boas Novas. O programa Boas Novas já está de volta.
Graças a Deus são 13 horas e 25 minutos, estamos aqui de volta e vamos, daqui a poucos segundos, iremos narrar, amados, a ressurreição de Lázaro. Então está preparado aí? Aumente o seu volume, se alegre no Senhor. Mas antes de nós começarmos aqui a narração, como a próxima aula nós falaremos sobre a necessidade do novo nascimento, né? A lição do próximo domingo, dia 7, né? Aliás, a lição número 7, do dia 13 de agosto. O assunto é esse, a necessidade do novo nascimento. E aí, no nosso programa, se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui narrando Jesus e Nicodemos em versos. Olha, irmão, uma belíssima narrativa, uma bênção. Então vai casar direitinho com o assunto. Você vai domingo pela manhã para a escola dominical e à tarde, às 13 horas, você liga aí o seu áudio, né? O seu smartphone, o seu rádio, fique à vontade, você vai ouvir em versos Jesus e Nicodemos. É mais uma série que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma série Poder de Jesus em versos, e ali temos a ressurreição de Lázaro. Domingo passado falamos Jesus é Senhor dos ventos e dos mares, já narramos. Temos mais duas dessa série que vou ainda narrar aqui, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue, um livro só, e também a cura de um cego de nascença. E o Senhor também nos deu a série Parábolas em Versos, mas no próximo domingo vamos aqui dar uma paradinha na série Poder de Jesus para nós falarmos série Encontros com Jesus. Pessoas que tiveram encontros com uma mulher ali de Sicá, né, a mulher samaritana, Nicodemos, Zaqueu. Irmão, material farto nós temos aqui para que você, meu querido irmão em Cristo, querida irmã em Cristo, possa confiar, crer mais e mais no poder do Senhor Jesus. Por quê? Porque aqui no programa Boas Novas do setor 36, Jesus está em primeiro lugar. Passaremos então a ressurreição, a narrar a ressurreição. Estou tão emocionado aqui que já estou trocando aqui, mas é a ressurreição de Lázaro. Esta narrativa o Senhor nos deu quando estávamos ali em Brasília, no ano de 2004, dia 27 de novembro, foi o dia em que encerrei essa narrativa que o Senhor nos deu ali, quando estávamos ali servindo ao exército. Passamos 6 anos ali em Brasília, depois retornamos aqui para a nossa terra, né, para Natal. Muito bem, vamos então à narrativa? Muito bem. A ressurreição dos mortos é uma doutrina fundamental de toda a Bíblia Sagrada, o bom livro sem igual, a palavra do Senhor Deus da salvação, o manual. A ressurreição de Lázaro foi uma grande realidade, na qual o Senhor Jesus deu provas de sua deidade, superando outros milagres, porque ele é a verdade. De fato, a ressurreição é algo já comprovado, porque Elias e Eliseu bem a tinham presenciado, pois através da oração alguém já tinha ressuscitado. A ressurreição dos mortos é um grande altruísmo, para que bem acreditemos na verdade do cristianismo, e quem disso duvidar está à beira do abismo. Porque para o Senhor Deus não existe impossibilidade, já que Ele é o Senhor, o Pai de toda a eternidade, que ressuscita qualquer um por sua inefável bondade. Com Deus tudo se resolve, pois é Deus de providência, mostrando que é poderoso para devolver uma experiência, trazendo da morte a vida e com muita condescendência. Bem antes de sua morte, Jesus Cristo realizou outras 3 ressurreições, mas a de Lázaro superou os outros ressurgimentos, veja-se disso se lembrou. O filho de uma viúva estava ainda à sepultura e sua mãe muito chorava, pois tinha grande ternura, mas Jesus Cristo interveio, impedindo aquela lamúria. Ordenou ele ao defunto para dos esquifes se levantar, e então aquela viúva seu filho veio-lhe entregar, trazendo uma grande alegria para Naim e em seu lar. A outra ressurreição foi a de uma menina, cujo pai era Jetro, a quem Jesus reanima, pois a morte tinha chamado aquela sua pequenina. Também a essa menina Jesus Cristo ressuscitou, devolvendo a sua vida, porque logo a levantou daquele leito de morte e a seus pais a entregou. Contudo, o Senhor Jesus não tinha ainda ressuscitado, um defunto apodrecido, corrompido e estragado, pois nem na velha aliança alguém já fora tão ousado. Sem mais delongas então, vamos ao que nos interessa, pois para narrar tal maravilha aqui já estou com pressa, e semelhante à de Lázaro, temos uma grande promessa. A ressurreição de Lázaro está escrita em João, o 4º dos evangelhos, que teve a destinação de revelar para a igreja o verbo em sua encarnação. O evangelista João descreve sem relutância
este fato tão concreto dando-lhe protuberância, pois é uma longa narrativa devido à sua importância. Jesus tinha se retirado devido a uma perseguição, indo para um local distante, bem além do Rio Jordão, e assim evitar ser preso, conforme está lá em João. Enquanto ele ali estava, o seu amigo adoeceu, era Lázaro de Betânia, que há sempre Jesus o acolheu, em meio às suas viagens, pois repouso ali lhe deu. Lázaro tinha duas irmãs, chamadas Marta e Maria, era uma família bem unida, para onde Jesus convergia, quando ia a Jerusalém, para ali dar-lhes um bom dia. A sua irmã Maria foi a mesma que ungiu a Jesus Cristo com bálsamo, porque ele a permitiu, aprovando aquele gesto, pois boa ação conseguiu. E os pés de Jesus Cristo ela também enxugou, usando ali seus cabelos, que com toalha os usou, e o Senhor a defendeu pelo gesto que praticou. Então Marta e Maria mandaram a Jesus dizer que Lázaro estava doente, e assim Jesus comparecer, pois tinha nele grande fé para o seu mano socorrer. Com bastante atenção, Jesus ouviu esse recado e disse que naquela doença o Senhor seria glorificado, e para que o Filho de Deus fosse também exaltado. Não é para a morte esta sua enfermidade, foram palavras de Jesus, o caminho e a verdade, que quando fala bem cumpre, porque tem grande autoridade. Jesus Cristo amava Lázaro e as suas irmãs também, um sentimento tão decente que muita gente hoje retém, pois o mundo sendo mau, o amor só poucos têm. Porém Jesus, não atendendo o chamado imediatamente, aguardou por mais 2 dias enquanto Lázaro, o doente, esperava o seu bom amigo que agora estava ausente. Chamando a si os discípulos, Jesus lhes falou: vamos então à Judéia, foi o que ele determinou, porque estava bem disposto a ajudar aquele que amou. Contudo, seus discípulos não queriam dali partir, e temendo algo pior, procuraram então dissuadir o mestre Jesus Nazareno de passar bem perto por ali. Rabi, ainda agora queriam te apedrejar? Aqueles judeus incrédulos, e tu voltas para lá? Assim disseram os discípulos que estavam a desaprovar. Jesus, não temendo a morte e tampouco a sua agonia, disse: não são 12 todas as horas do dia? E com isso a oportunidade com certeza ali viria. Porque assim não tropeça, pois a luz faz enxergar, porém se andar de noite nas trevas vai tropeçar, pois no mundo só há trevas, porque luz nele não há. Animando seus discípulos, Jesus Cristo acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas agora vou despertá-lo do seu sono. Assim Jesus se expressou. Essas palavras do Senhor ficaram sem entendimento na mente dos seus discípulos, que pensaram no momento que Lázaro estava dormindo, não haveria sofrimento. Lázaro morreu, falou Jesus claramente, mas vamos ter com ele, disse ele de repente, e a província da Judéia quis ele ir novamente. Mas Tomé, chamado Dídimo, estando sempre a desconfiar, pensava que na Judéia morreriam todos lá, e embaraçado em sua fé, em breve iria ele ficar. Resoluto, Jesus volta àquela distante paragem, aquele ponto de apoio que já lhe dera hospedagem, e nesse percurso ele gasta um dia inteiro de viagem. A aldeia de Betânia, finalmente Jesus chegou, com Lázaro já sepultado, foi o quadro que encontrou, pois já fazia 4 dias que a morte lhe ceifou. A família já tinha feito o devido embalsamento, e no mesmo dia fizeram também o sepultamento, conforme era o costume, e só restava o lamento. Na casa de Marta e Maria tinha gente a chorar, vinda de Jerusalém para se solidarizar com a família do defunto que estava a se lamentar. Consolar uma família pela perda de alguém, nessa hora de agonia, a todos só faz bem, e 3 quilômetros era a distância de Betânia a Jerusalém. Assim que Marta soube que Jesus havia chegado, saiu logo ao seu encontro num passo bem apressado, mas Maria ficou em casa num gesto desconcertado. Marta era sempre diligente e bem ativa, porém Maria era mais dada à atitude contemplativa, por isso ficou em casa comovida e pensativa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, disse Marta para Jesus com o coração dolorido, pela perda de seu irmão, que era bastante querido. Mas sei que mesmo agora o Senhor Deus te dará tudo o que então pedires, veio Marta argumentar, porque tendo fé em Cristo, não iria se decepcionar. Jesus deu-lhe uma resposta como daria um fariseu acerca da ressurreição, tal como ao fiel judeu, mas coisa que é negada pelo grupo saduceu. Uma resposta para Marta, Jesus Cristo disse ali: o teu irmão Lázaro há então de ressurgir.
coisa que o fariseu poderia admitir. Com certeza essa palavra Marta ali muito escutava, falando de ressurreição, porque aquele que a consolava, por causa da perda do irmão que Jesus tanto amava. E Marta, que acreditava nessa tal ressurreição, responde ali para Jesus sem nenhuma distração, que isso aconteceria, mas só no último dia então. Contudo, ela cometeu um grave erro teológico, pois Lázaro sendo fiel, logo não seria lógico, pois ficar para o final era algo demagógico. Pois os que morreram em Cristo, reservados já estão, e não é para a última, mas para a primeira ressurreição, conforme diz o Apocalipse, o livro da Revelação. Eu sou a ressurreição, quem crê em mim viverá. Respondeu Jesus a Marta para toda dúvida lhe tirar, porque ele é o Salvador e vida tem para nos dar. Ainda que esteja morto, esse que ainda viverá. E todo que vive e crê em mim jamais morrerá. Aí Jesus pergunta a Marta se ela é capaz de acreditar. Mas não era a morte física que o mestre se referia, porém da espiritual que ele nos deu um dia, pois ele na cruz remiu-nos e nos tirou da rebeldia. Marta responde a Jesus confirmando sua fé, crendo no Filho de Deus, que é Cristo e ele é, que havia de vir ao mundo, assim cria essa mulher. Após dizer isso a Jesus, Marta chama Maria, que estava inconsolável, chorando de noite e de dia, e que diante dos presentes refugiou-se em melancolia. Chamando ali em segredo, eis que Maria veio a sair, e Marta logo lhe disse, o mestre está aqui, e mandou-te te chamar, e assim foi conferir. Quando Maria bem ouviu que o mestre a queria ver, levantou-se bem depressa para encerrar o seu sofrer, pois ele é autor da vida, e ressuscita o que nele crê. Ficou o mestre esperando sem entrar no povoado, permanecendo no lugar que Marta lhe tinha encontrado, porque ele sempre espera para mudar o nosso estado. Quem ficou lá com Maria chegou até mesmo a pensar que ela iria ao sepulcro para ali muito chorar, a perda de seu bom irmão e muitas lágrimas derramar. Tendo chegado ao lugar onde Jesus Cristo estava, Maria caiu a seus pés, porque a ele adorava, e sendo sua seguidora, ao Senhor muito amava. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Assim disse Maria com o coração compungido, crendo que tal tragédia Jesus lhe teria socorrido. Ao ver Maria chorando e os que com ela vêm, comovendo-se em espírito, Jesus perturba-se também, porque em solidariedade ele é o rei como ninguém. Onde então o puseste, foi a pergunta de Jesus, que jamais nos decepcionou e nem temeu apesar da cruz, pois ele é o nosso guia, que é o Senhor Deus nos conduz. Vem então e vê, assim alguém lhe respondeu, e a humanidade do mestre naquele momento apareceu, porque ali Jesus chorou e isso o povo percebeu. Vede como amava, assim os judeus falavam, os que vieram com Maria e que em sua casa estavam, e que vendo a Jesus Cristo a todos ali perguntavam. Não poderia ele, que os olhos do cego abriu, evitar que este não morresse? Foi o que ali se ouviu. O murmurinho era grande, porém Jesus não desistiu. E Jesus Cristo outra vez, profundamente comovido, foi até o tal sepulcro que estava esculpido em uma grande gruta e por uma pedra obstruído. Olhando ele aquele povo, Jesus Cristo ordenou, tirem então a pedra, porém Marta retrucou, Senhor, já cheira mal, mas ele não se importou. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, e com certeza um mau cheiro logo seria percebido, e o corpo do nauseabundo por todos seria sentido. Porque o tempo do milagre para Marta já passou, por isso aquele transtorno da fetidez evitou, pois havia incredulidade naquele momento lhe chegou. Uma lição para o povo, seja gentil ou judeu, Jesus com aquela ordem um bom exemplo nos deu, pois o que depender de nós jamais será feito por Deus. Ao mandar tirar a pedra, ele queria ver a obediência, porque a fé não pergunta, mas espera a providência daquele que é poderoso, pois ele é a onipotência. Aquela pedra para Jesus não seria impedimento, pois se assim ele quisesse, Lázaro sairia no momento, atravessando aquela pedra sem nenhum constrangimento. A falta de fé de Marta, Jesus logo respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? E isso falou o mestre perante aqueles judeus. Ao tirarem a pedra, Jesus ao Pai ali orou, pois olhando para o céu uma breve oração esboçou, porque então me ouviste, Pai, graças te dou. Jesus tinha o poder para Lázaro ressuscitar, sem que fosse necessário ele ao Pai ali falar, mas perante os incrédulos ele quis mesmo orar. Orando Jesus ao Pai, de pronto já sabia
que Deus sempre lhe ouve e seu poder já mostraria para aquela multidão que o Messias não conhecia. A sua breve oração Jesus Cristo terminou e com seu poder divino ao morto fétido assim clamou: Lázaro, vem para fora, e o seu espírito retornou. Creio que naquela hora o povo ficou extasiado com a autoridade de Jesus e pelo seu grande brado, ordenando que um defunto de lá saísse acordado. E de repente eis que surge Lázaro todo amarrado, talvez até pulando porque estava enfaixado, e no seu rosto havia um lenço que sobre ele fora fixado. Novamente Jesus Cristo outra ordem logo deu: desligai-o e deixai-o ir, e o povo lhe obedeceu, porque sendo o Messias o povo agora nele creu. O Senhor quer ver o homem livre de todo embaraço, que dificulta o seu caminhar e que a todos traz cansaço, pois o pecado aprisiona e isso é um grande laço. Hoje não poucos vícios, com suas amarras indecentes, têm lançado a muitos homens e até mesmo aos crentes, que até brincam com o pecado achando que são inocentes. As faixas dos maus costumes e os lenços do mundanismo têm criado uma religião desprovida de cristianismo, que amarra e escraviza, seu nome é secularismo. Com a ressurreição de Lázaro, Jesus mostrou a sua deidade, e assim essa notícia espalhou-se pela cidade, e na casa de Marta e Maria, ali voltou a felicidade. Os sacerdotes e os fariseus viram aquilo com reprovação, convocaram o sinédrio para uma rápida reunião, pois a fama de Jesus aumentava de montão. Se o deixarmos assim, neles todos crerão, aí os romanos de nós o poder nos tirarão, tanto do nosso lugar como da nossa nação. Este foi o parecer dessa maldosa reunião, chefiada por Caifás, o sumo sacerdote da nação, o qual temia perder o seu posto e reputação. Convém que morra um só homem, e que não pereça toda a nação, profetizou Caifás, e isso resistiu João. Porém Jesus ausentou-se lá para outra região, porque não era hora do Senhor Jesus morrer, pois alguma coisa ainda ele tinha que fazer, e na cidade de Efraim foi cumprir o seu querer. Lázaro foi ressuscitado, e assim um dia seremos. Zelemos por nossa fé, a qual de Deus recebemos, razão só temos para crer, e o seu poder contemplemos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, querido rádio ouvinte, nós encerramos mais uma narrativa, narrando essa belíssima história da ressurreição de Lázaro, para sua edificação. Com certeza uma belíssima história que vai edificar a sua vida. Se você quiser ler na íntegra toda essa narrativa, você vai lá em João capítulo 11, né? Versículo 1, 57, essa belíssima história. Portanto, já estamos aqui já quase no final, nos despedindo, agradecendo a sua boa audiência. Contamos com as suas orações e com a sua fidelidade. Sempre está na sintonia da M900, essa rádio que só tende a crescer. Esta rádio que realmente enfatiza o poder do Senhor Jesus Cristo. Para isso nós fomos chamados. Sou o pastor Moisés Câmara, porque pela misericórdia do Senhor, Deus nos deu esse trabalho, e aqui eu não tenho sido, como disse Paulo, não fui desobediente à visão celestial. Não fui também negligente a esta visão que Deus nos deu, a capacidade que não é minha, mas do Espírito Santo, em escrever muitas histórias da Bíblia. Vamos trazer aqui, amados, muitas histórias para que vocês cada vez mais confie no poder do Senhor. Então não se esqueça, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Lázaro por Jesus, foi um fato que está escrito na Bíblia Sagrada. Procure cada vez mais confiar nesse poder. Há pessoas céticas, né, que dizem, não, isso aí foi um truque feito por Jesus, mas até hoje ninguém pode explicar pela ciência como um corpo já avançado em estado elevado de putrefação e decomposição pode voltar à vida. Eu respondo, porque Jesus é o supremo autor da vida. Então aqui nos despedimos, e com os trabalhos técnicos do nosso irmão Ricardo Torres e com a seleção musical de Evaristo Júnior, queremos aqui nos despedir contando com a sua audiência no próximo domingo, neste mesmo horário. Que Deus lhe abençoe.